chamado dos espíritos. Era uma noite chuvosa quando Lucas e seus amigos decidiram passar o final de semana em uma casa de campo, distante da cidade. A casa, localizada no alto de uma colina cercada por árvores densas, pertencia à família de Lucas há gerações, mas há anos ninguém pisava lá. Os moradores da pequena vila nas redondezas evitavam passar perto, alegando que a casa estava amaldiçoada. Lucas, claro, não acreditava nessas superstições. Para ele, tudo aquilo não passava de histórias inventadas para assustar crianças. Ele e seus 3 amigos, Pedro, Clara e Júlia, estavam animados para curtir uma noite de jogos e risadas. Mal sabiam eles o que os esperava. Ao chegarem, o vento frio soprava com força, fazendo as árvores ao redor da casa rangerem. As janelas da velha construção batiam e havia um cheiro estranho no ar, algo entre mofo e terra molhada. Está perfeito para uma noite de terror, brincou Pedro, mas seus olhos estavam inquietos, observando as sombras se mexerem lá fora. Dentro da casa, a atmosfera era ainda mais opressiva. A mobília velha estava coberta de poeira, e o chão de madeira rangia sob seus pés. Clara, que sempre foi a mais sensível do grupo, disse que se sentia observada, como se algo, ou alguém, estivesse por perto. Eles riram disso, mas Lucas, mesmo sendo mais cético, não conseguiu ignorar a sensação de desconforto. Durante a noite, enquanto jogavam cartas na sala, as luzes começaram a piscar. Júlia, que já estava um pouco assustada, sugeriu que fosse apenas a chuva forte afetando a eletricidade. De repente, uma porta no corredor se abriu sozinha, com um rangido que ecoou por toda a casa. O vento que entrou pela fresta era gélido e tinha um odor pungente. Pedro, tentando manter o clima leve, foi o primeiro a se levantar e investigar. Ele entrou no corredor escuro e logo desapareceu na penumbra. Alguns minutos se passaram e, sem que Pedro retornasse, os outros começaram a se preocupar. Lucas decidiu segui-lo, chamando pelo amigo, mas o silêncio foi sua única resposta. Clara e Júlio o seguiram, e juntos, os 3 se aproximaram da porta aberta. Do outro lado, encontraram um antigo quarto, quase intacto, exceto pelo espelho grande e sujo que ocupava a parede central. O reflexo distorcido de Lucas no espelho parecia os observar de volta com um olhar vazio e ameaçador. Quando ele se aproximou, a superfície do espelho tremeu levemente, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Pedro! Chamou Lucas mais uma vez, mas foi Júlia quem começou a gritar. Uma mão pálida surgiu do espelho, agarrando seu pulso e puxando-a para dentro. O grito dela foi sufocado enquanto ela desaparecia na escuridão. Desesperados, Lucas e Clara tentaram salvá-la, mas não havia mais sinal de Júlia. Ela simplesmente sumiu. Clara, em pânico, correu em direção à porta, mas ao chegar ao corredor, percebeu que não estavam mais na casa. O corredor agora parecia se estender infinitamente, com portas que surgiam em cada lado, abrindo e fechando sozinhas, cada uma revelando vislumbres de lugares que não pertenciam àquele mundo. Lucas tentou manter a calma, mas algo deteve. Ele viu Pedro, ou algo que parecia ser Pedro, parado no final do corredor. O rosto de seu amigo estava pálido, e seus olhos eram vazios, como se sua alma tivesse sido arrancada. Ele murmurava palavras incompreensíveis enquanto se aproximava lentamente, mas Claro puxou antes que Lucas pudesse fazer qualquer coisa. Eles correram de volta para a sala, mas algo havia mudado. A mobília estava completamente destruída, como se anos tivessem passado em minutos. O tempo parecia distorcido, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. De repente, as luzes piscaram mais uma vez, e uma figura fantasmagórica apareceu no centro da sala. Era uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, vestida em trapos sujos, flutuando ligeiramente acima do chão. Ela estendeu uma mão em direção a Lucas, e sua voz ecoou como um sussurro no vento. Vocês não deveriam estar aqui. Clara gritou e correu para a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, a figura desapareceu, e a casa pareceu se fechar ao redor deles. As paredes começaram a se aproximar lentamente, e o espaço entre eles ficou sufocante. Os sons de vozes sussurrando, choros e risadas macabras ecoavam por toda parte. Lucas sabia que não havia mais saída. De repente, tudo parou. O silêncio caiu sobre a casa, e Lucas se viu sozinho.
Clara havia sumido, assim como Pedro e Júlia. Ele estava de volta na sala, olhando para o espelho. Sua própria imagem o encarava, mas algo estava errado. O reflexo não o seguia, não imitava seus movimentos. Ao invés disso, sorria, um sorriso sinistro, que se alargava de forma grotesca. Lucas sentiu o pânico subir em sua garganta quando uma sombra emergiu do espelho, assumindo a forma de seu próprio reflexo, mas com olhos completamente negros e sem vida. Ele tentou correr, mas as paredes da casa o cercaram de novo, e ele sabia que estava preso. O espírito que habitava aquela casa o tinha capturado. Na manhã seguinte, quando a polícia chegou, encontrou a casa vazia. Os 4 jovens desapareceram sem deixar rastros. As únicas pistas eram as marcas de mãos nas paredes e um espelho quebrado, com manchas de algo que parecia sangue seco. A casa foi lacrada novamente, mas os moradores da vila continuam a dizer que, em noites de tempestade, se pode ouvir as vozes de Lucas e seus amigos, chamando por ajuda. Do outro lado,